Na série especial de entrevistas sobre a Guerra do Paraguai, o Jornal Brasil Atual tem apresentado informações pouco conhecidas sobre esse conflito que ocorreu entre 1864 e 1870. Uma briga que reuniu de um lado o Brasil, Argentina e Uruguai e de outro o Paraguai. Já ouvimos o historiador brasileiro Júlio José Chiavenato, o historiador argentino Leon Pomer, o historiador irlandês Michael Lillis e o cineasta brasileiro Silvio Bach. Mas e o povo brasileiro? O que sabe sobre a Guerra do Paraguai? Não me lembro de absolutamente nada. Lubena Yamamura, 50 anos, psicóloga. Lembra de ter aprendido alguma coisa na escola ou só assim de passagem? Só de passagem. Não teve ênfase nenhuma. Eu não lembro nada da Guerra do Paraguai. Abner Fernandes, 29 anos, assistente de logística. Lembro que foi ensinado na escola, sim, mas eu não lembro mais. Eu sei que o Brasil venceu. O Paraguai estava se industrializando e o Brasil foi lá e destruiu tudo. Leandro Taga, 29 anos, advogado. Só isso que eu lembro, basicamente, das aulas de História Geral. Eu não sei nada. Por quê? Caio Souza, 19 anos, office boy. A gente está fazendo um especial sobre a Guerra do Paraguai e a gente quer saber se os brasileiros sabem alguma coisa. Eu não sei de nada. E na escola, como é que foi? Eles ensinaram bastante coisa, os professores ou não? Não, da Guerra do Paraguai não. Não aprendeu nada? Não cheguei a aprender nada sobre isso. Não aprendi nada sobre a guerra. Você aprendeu? Nada. Cássia da Silva Castro, 18 anos, estudante. Nada mesmo. Não lembra na escola de ter aprendido alguma coisa? Não, não lembro. O pessoal não dava muita ênfase aí, os professores? Não, não mesmo. Isso que eu ainda sou na escola, mas eu não lembro de nada, não. O Brasil destruiu o Paraguai. Cauê Branco, 23 anos, analista de sistemas. Que até hoje o Paraguai sofre por causa disso. Vamos lá, que informações mais você teve e onde você aprendeu? Acabou aqui. Minha fonte acabou. Só foi isso? Secou a fonte. Para entender melhor por que o brasileiro não sabe praticamente nada sobre a Guerra do Paraguai, vamos conversar com Jorge Caldeira, historiador, doutor em ciência política, mestre em sociologia, bacharel em ciências sociais e membro da Academia Paulista de Letras. Lançou vários livros, entre eles Viagem pela História do Brasil, Mauá, Empresário do Império, A Nação Mercantilista e O Banqueiro do Sertão. Bom dia, Jorge Caldeira. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo, Jorge. Na sua opinião, por que os brasileiros sabem muito pouco ou praticamente nada sobre a Guerra do Paraguai? Bom, em parte porque a história do Brasil é razoavelmente mal contada até hoje. Em parte porque não está escrita, em parte porque o Brasil é um país que fez muito pouca guerra. O Brasil só existem 2 guerras na história do Brasil. Uma com a Argentina em 1825 e a Guerra do Paraguai. Então, não é uma coisa a qual nós estejamos acostumados na história. É uma exceção na história. A gente acaba prestando menos atenção nesses momentos de conflito aberto na história do Brasil do que nos momentos de arranjos e de soluções, né, que no fundo é como a gente percebe mais a nossa história. Sim. Você acha que a época da ditadura militar também contribuiu de alguma forma para a gente também não valorizar a nossa história? Muito, porque a ditadura criou uma história oficial, e isso é uma coisa que, enfim, quem viveu naqueles tempos difíceis sabe. Quer dizer, tentou-se engessar naquela época um currículo escolar onde os escolhidos pelo governo apareciam como heróis, né? E isto é uma coisa que atrapalhou muito no momento seguinte, porque se fez uma crítica muito violenta a essa história oficial, história de heróis, mas aí o que aconteceu foi que a gente acabou não tendo, vamos dizer, aqueles marcos da nossa história, aqueles símbolos que as pessoas às vezes ajudam a simbolizar, e os momentos onde a história, enfim, onde as coisas são mais importantes na história, são mal simbolizados na história do Brasil. No caso da Guerra do Paraguai, no tempo do regime militar, se tentou apresentar a Guerra do Paraguai como se fosse uma vitória completa das armas brasileiras e o adversário como se fosse, enfim, sempre dotado, sem ser dotado de nenhuma qualidade, né, apresentar o Solano Lopes como um ditador sanguinário, coisa desse gênero. Então, a reação a isso foi, não, a guerra não foi assim, foi um massacre, enfim, vieram várias outras
versões para a Guerra do Paraguai e, no fundo, nenhuma palatável. Quer dizer, até hoje é um dos pontos mais difíceis de se falar em história do Brasil, é a Guerra do Paraguai. Agora, por causa dessa versão do regime militar. Entendi. E, Jorge, como é que a gente resolve essa questão também da precariedade, né, do ensino de história nas escolas, né? Porque os professores também conhecem pouco sobre a história da gente e a história da Guerra do Paraguai. Aí fica realmente faltando, né, essa informação para o aluno, não é isso? Mas eu acho que mais até do que isso, talvez, Marilu, se você me permitir, é o seguinte: a história do Brasil ainda está para ser escrita. Quer dizer, a história do Brasil não é uma história estabilizada, como a história da França, ou a história da Itália, ou qualquer coisa do gênero, onde os períodos são claros, onde você conta o que aconteceu para trás com muita segurança. E no caso do Brasil, um agravante sério para isso é que o Brasil é provavelmente o país do mundo onde havia o maior grau de analfabetismo, ou a colônia do mundo onde havia o maior grau de analfabetismo na era colonial. Então, o Brasil, na época da independência, tinha só 2% da população alfabetizada, enquanto o Paraguai tinha 10, 12, tá? Para comparar. Isto fez com que a documentação de história do Brasil fosse muito fraca, né? É um problema que existe até hoje. Então, se levanta ainda muita coisa do nosso passado de fontes desconhecidas, né? Então, uma biografia como eu escrevi, do Banqueiro do Sertão, que se passa no território entre Assunção e São Paulo, no século XVII, no sertão, é uma coisa feita inteiramente de documentação desconhecida. Isso não existe fora do Brasil, porque todos os períodos são um pouco mais conhecidos. Então, no Brasil tem realmente um problema sério derivado desse passado de analfabetismo, que impede que o fundo comum da nossa história já esteja estabilizado. Quer dizer que as pessoas, um professor de história de primário saiba mais ou menos ou conte o mesmo tipo de período, o mesmo tipo de momentos importantes da história do que um professor universitário. Né? Isso, no Brasil isso ainda é uma questão muito complicada. Quer dizer, já houve então uma época em que o Paraguai tinha um índice de analfabetismo bem menor do que o Brasil. O Brasil superou, então, o Paraguai nesse sentido do analfabetismo. Olha, porque isso é geral das colônias hispânicas, né? Porque Portugal proibiu a publicação de livros nas colônias. O Brasil nunca teve uma gráfica que imprimisse livro até 1808, quando veio Dom João VI. Então, era uma miséria intelectual gigantesca no ponto de vista da alfabetização. As reduções de índios do Paraguai tinham gráficas próprias que imprimiam Bíblia em Guarani. Olha só. Então, é uma diferença brutal, né? Quer dizer, até os guaranis do Paraguai eram mais alfabetizados do que o Brasil, né? Isso mudou. O Brasil, enfim, levou muito tempo para botar todo mundo na escola e ainda vai levar muito tempo para que a educação formal alfabetizada do Brasil tenha um nível semelhante à educação informal que as mães e os pais dão em casa, ensinando valores para os filhos através de histórias, de exemplos, de religião, enfim, do cotidiano, né, que é onde se ensina de verdade no Brasil. Quer dizer, você deu um exemplo aí que pouquíssimas pessoas sabem, né, no Brasil. Agora, no seu livro, por exemplo, você cita que em 1500 nós tínhamos uma população estimada em 8 milhões e meio de pessoas e em 1822 a população brasileira não passava de 3 milhões de pessoas na época da independência. Quer dizer, houve um massacre aí também, né? Houve, e mais você tinha 200 línguas de índios no Brasil, né? Então, o genérico índio era um universo cultural muito rico. Na verdade, o que aconteceu foi, você teve uma parte do massacre foi imunológico, né? Você sabe que a maior parte das tribos que viviam nos trópicos não tinham defesas imunológicas, por exemplo, contra a gripe, né? Então, essas doenças foram devastadoras e mataram. Provavelmente a maior parte das mortes se deveu ao contato físico entre
europeus e nativos da América, né? E a escravidão também, e a destruição, o genocídio e as várias formas de destruição fizeram o resto, né? Então a população de fato diminuiu, especialmente no Vale do Amazonas. Jorge, você afirma também que o Brasil foi construído pelo próprio povo e não por causa do comércio exterior com a metrópole portuguesa, e também ninguém sabe, né? Isso é uma daquelas coisas que eu estava falando, um daqueles indícios importantes de que a nossa história não foi escrita, porque o povo era analfabeto. Então, basicamente, se conta mal a história do Brasil colonial e a construção do Brasil, que não se presta atenção na obra desse povo que era analfabeto. Ele não deixou documento, então você acha que eles não fizeram nada, ou não existiram, não tem importância na história, porque não vê os documentos. Quando você vai pegar as estatísticas de demografia histórica, de testamentos, de construção de fortunas, o quadro da história do Brasil colonial muda radicalmente. E aí se percebe que a economia do Brasil, em 1800, era do tamanho da economia dos Estados Unidos. Quer dizer, era a economia mais rica da América, provavelmente. A economia brasileira em 1800. Essa construção não se deveu à exportação. Ela se deveu ao que aconteceu dentro do Brasil. É a fortuna que os brasileiros fizeram aqui dentro, as pessoas que vieram de fora tentando fazer a vida e construir e empreender dentro do Brasil. Esse sentido de que hoje tem qualquer migrante que vem de um lugar para outro para começar a vida, ou que muda de cidade, ou que vai buscar alguma coisa, isso é um sentido profundo da vida brasileira que já existia na colônia. O Brasil foi a primeira nação feita por gente de todo o mundo que vinha para cá para melhorar de vida. Perfeito. Isso é uma força muito grande da nossa população, né? E a possibilidade de se juntar todo mundo se deveu aos tupis, que casaram com as pessoas que vinham de fora, porque isso que fez toda a diferença na formação do Brasil. Não era o português que casava com o de fora. Em Portugal, ninguém casa com o de fora. É o tupi, como o Guarani no Paraguai. Sim. Então, os dois berços da civilização da América são o Paraguai e o Brasil. Uma aliança entre espanhóis e guaranis e outra entre tupis e portugueses, né? E esta gente que fez o Brasil, não foi a elite do Brasil. Queria que você falasse da importância, né, do cidadão brasileiro conhecer a sua própria história. Tem duas coisas que são importantes que você conhecer a história. Uma é que você tem identidade. Você se reconhece, você sabe em que lugar do mundo você está, você sabe por que essa coisa que tem entre todos os brasileiros, e com certa facilidade de conversa, encontro, informalidade, tem raízes. Mas, além disso, você tem uma outra coisa. O Brasil está assumindo um papel cada vez mais importante no mundo. Em parte porque toda a pressão da globalização que existe no mundo inteiro, no Brasil não é pressão. É uma característica nossa que nós resolvemos muito bem. O que eu quero dizer com isso? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem todas as culinárias e todas as culturas do mundo dentro da cidade, sem deixar de ser paulistas, e tem importação um pouco de cultura de cada lugar do mundo. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Isso parece natural para a gente, mas isso é uma criação brasileira. E assim, esta é uma globalidade brasileira. E isso é uma coisa que vai ser importante para o planeta inteiro. É um jeito de conviver, um jeito de estar junto, que isso aqui. Quem é brasileiro? Brasileiro, você pega a foto no passaporte, pode ser japonês, pode ser africano, pode ser paraguaio, pode ser guatemalteco, pode ser italiano, pode ser francês, pode ser qualquer coisa que virou brasileiro. O brasileiro é um jeito de ser. E esse jeito de ser é um jeito de ser que vai ser importante para o mundo inteiro. Então, hoje, além de conhecer o nosso passado, conhecer a história nos ajuda a entender quem nós somos, porque isso vai ser uma coisa muito importante. E Jorge, qual que é o livro agora que você está preparando? Você que já escreveu tantos livros, o que você está pesquisando agora?
Eu estou escrevendo um livro, ainda não está completamente definido, porque eu estou acabando a pesquisa, pode variar um pouco, mas vai ser sobre a República Velha, sobre um período vamos dizer, do que foi a transformação que o capitalismo efetivo trouxe à vida brasileira, né? Porque o Brasil no Império não chegou a ser uma nação capitalista e passou a ser a partir da República. Então é um estudo do impacto do capitalismo na história do Brasil. Portanto, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, a gente aconselha os livros, né, de Jorge Caldeira. Onde é que as pessoas podem acessar o site e buscar os seus livros, Jorge? Olha, todos eles estão na livraria. Em geral, hoje em dia, por problemas que está meio complicada a distribuição de livros no Brasil, as vendas de livros por site é mais fácil, por incrível que pareça. Porque nem todas as livrarias têm livros em estoque hoje. Você, qual que é a sua editora, qual que é o site? Eu tenho uma editora chamada Mameluco, mas os sites de venda de livros, todos têm meus livros todos. Perfeito, mas aí se a pessoa quiser saber quais os livros que você tem, no site do Mameluco dá pra gente saber, né? Tá, no mameluco.com.br tem a lista deles, mas não vende os livros. Sim, mas pelo menos... Então os sites usuais de venda de livros que é o jeito mais fácil de achar. Perfeito, tá ótimo. Então, muito obrigada, Jorge, pela entrevista. Um grande abraço. Muito obrigado a você, Marilu. É um prazer falar com os ouvintes da Brasil. Ok. Conversamos com Jorge Caldeira, historiador, doutor em ciência política, mestre em sociologia, bacharel em ciências sociais e membro da Academia Paulista de Letras. E já lançou vários livros sobre diversas fases da história do Brasil.